Marcos Mendes fala das virtudes da negociação para que haja estabilidade. Poiares Maduro diz que Israel está a perder o apoio dos seus aliados mais firmes. Ribeiro Castro critica as escolas por ensinarem a ideologia de género. E ainda teremos tempo para falar da nota da direção do Expresso que se considera enganada por Luís Montenegro. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, desta vez com os três, Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso, Pedro Tadeu, aqui equipa completa. Vamos começar por analisar uma declaração de Marcos Mendes que, conforme o Nuno já explicou, fala das virtudes da negociação para a estabilidade governativa e da necessidade de Presidente, PS e PSD se entenderem de alguma forma. Vamos ouvir. É fundamental que o próximo orçamento passe para quê? Para que o país tenha estabilidade, para que não haja mais uma crise política. O primeiro sinal de abertura e de diálogo tem de vir da parte do Governo. O Governo não pode fazer um orçamento provocatório para o Partido Socialista, porque senão está a provocá-lo. Dou um exemplo. Se no Orçamento de Estado para 2025 estiver lá a medida de redução do IRC, do Imposto sobre as Empresas, é muito difícil o Partido Socialista viabilizar. Porquê? Porque tem uma objeção de fundo, sem retorno. Portanto, eu acho que a bem da estabilidade, a bem de evitar um conflito, o que é que o Governo devia fazer? Quer baixar o IRC, uma promessa, muito bem, faz uma lei própria, uma lei autónoma, não no orçamento. Se meter no orçamento é visto como uma provocação. Se estiver fora do orçamento é visto como um sinal de abertura ao diálogo. Aqui está um exemplo em que se deve testar se está com abertura ao diálogo ou se está com provocação. Segundo, da parte do Partido Socialista, também tem que haver uma aproximação. E como é que pode ser feita esta aproximação? Por uma de duas vias. Uma via é negociar o orçamento com o Governo. E explicar quais são os pontos de vista que não concordam, as propostas que quer ver aprovadas, fazer uma negociação. Como defendeu esta semana Luísa Salgueiro, que é uma apoiante de Pedro Nuno Santos e que é presidente da Associação Nacional de Municípios e que é uma pessoa da oposição, mas é uma pessoa ponderada e, portanto, veio defender isto. É uma hipótese. Mas Pedro Nuno Santos tem outra hipótese, que é a hipótese que Marcelo Rebelo de Sousa fez há uns anos atrás. Não negociou os orçamentos, mas viabilizou-os em nome da estabilidade, para não haver crises. E, portanto, há aqui duas hipóteses também que o Partido Socialista pode adotar. E eu diria, em terceiro lugar, o Presidente da República. Porquê? Porque eu acho que o Presidente da República tem, neste processo, um poder de mediação essencial. Ora bem, Paulo Cardoso, achas que esta mediação, estes acordos e todo este entendimento é uma coisa útil para o país? Não, ou nem por isso? Não. Eu começo por dizer que normalmente quando ouço este tipo de leituras nestes termos, lembro-me sempre das discussões sobre futebol. Portanto, a tática deve ser A, B ou C ou D para, no final, produzir determinado resultado. Esta ideia de que todos somos treinadores e que todos podemos decidir ou que temos essa capacidade para antecipar quais é que vão ser os resultados em função de uma série de aspectos que consideramos que são muito relevantes. Aquilo que me interessa, sobretudo, focar é esta questão da narrativa da estabilidade, que a mim não me sensibiliza, porque claramente temos entendimentos diferentes do que é que ela significa, não é? Do que é que esta palavra significa, porque a mim interessa mais falar da estabilidade do país em termos de qual é que é a vida das pessoas. Portanto, sabendo naturalmente que ela é brutalmente afetada pelas políticas que nós temos, eu considero que já vivemos em crises várias. Portanto, esta ideia de que vamos aqui arranjar uma série de táticas para que o governo se mantenha, porque é disso que estamos aqui a falar, é essa preocupação de Marcos Mendes, não é tanto a estabilidade no sentido de como é que nós vamos criar as melhores condições para que sejam decididas as melhores decisões para as pessoas, não é isso que estamos aqui a discutir, é de que forma é que podemos, na opinião de Marcos Mendes, gerir aqui estes papéis naquilo que é o xadrez
que neste momento temos, enfim, eu não considero que seja possível falar de estabilidade sem habitação, por exemplo, porque para mim é central, e acho que esta ideia de não termos um governo de gestão, de não termos novamente eleições antecipadas, acho que não deve ser um argumento para justificar tudo. Portanto, percebo estas preocupações, mas acho que esta tática também apresentada como sendo de abertura para o diálogo, não é de abertura para o diálogo. Quer dizer, eu não vou estar aqui a dizer, ok, não coloco no orçamento, mas e depois vou fazer de tudo para aprovar uma lei que vá ao encontro daquilo que eu quero, além de que eu acho que isto nem sequer é praticável. Enfim, nem precisamos esperar por 2025, porque já temos aqui, não é, as primeiras medidas e esta redução do IRC está lá. Portanto, é isto que me ocorre dizer em relação a este argumentário sobre estabilidade e tática. O Marcos Mendes e grande parte dos comentadores mais à direita dão sempre o exemplo do Marcelo Rebelo de Sousa, que quando o António Guterres foi primeiro-ministro, que foi de 1995 a 2002, que Marcelo fez a viabilização dos orçamentos. Esquece-se de uma coisa, que é o contexto político dessa altura obrigava um entendimento entre PSD e PS, porque estavam todos a trabalhar para que Portugal entrasse no euro. E as pressões que havia da União Europeia, tenho a impressão que ainda nem é a União Europeia, mas não tenho certeza, mas com as pressões que existiam para que houvesse estabilidade governativa, porque senão não entrávamos no euro, houve uma rendição aos interesses desse projeto de entrada no euro que levou a que Marcelo Rebelo de Sousa de facto fizesse isso. Não foi por altruísmo político ou por generosidade política, foi porque estavas também muito pressionado nesse sentido. Portanto, creio que o contexto hoje em dia é bastante diferente e que esse tipo de entendimentos do PS e do PSD, que nunca deram grande resultado, entre eles deu este rebelde resultado de estarmos no euro e temos taxas de crescimento baixíssimas desde essa altura na nossa economia, mas creio que o contexto hoje em dia é diferente. Mas também receio que o PS acabe por ceder a toda a pressão que está a ser feita nesta matéria e acabe por chegar no essencial a entendimentos que permitam a viabilização de políticas que vão, não é por ser o governo PSD, que vão prejudicar quem tem menos capacidade de resistir aos problemas económicos que já existem e aos que se adivinham que possam vir a existir. Ok. Nuno, o que tens tu a dizer sobre este assunto? Primeiro, aparece-me congelado e mais frisado que o costume. Não sei se é uma tática para arranjar estabilidade, mas a tua imagem não se mexe. Eu vou tentar resolver. Estava a escrever isso. Eu menos disruptivamente escrevi isso no chat. Mas eu vou tentar resolver. Até já. Sim, continua a falar que não há problema. Eu quero dizer que eu acho que tu estás muito estável, que é basicamente a palavra que me ocorre. Sabes que gravar ao sábado de manhã não é uma coisa muito boa para a minha estabilidade intelectual, mas eu estou de acordo com o Paulo. Acho que nós estamos a discutir isto como se fossem táticas de futebol. E alguns truques parecem-me duvidosos e parecem-me também em pressupostos falsos. Por exemplo, o governo redigir uma lei. Eu creio que a questão fiscal, enfim, posso estar a atraiçoar-me, mas que a questão fiscal é de matéria exclusiva da Assembleia da República. Portanto, quanto muito seria o grupo parlamentar do PSD apresentar uma lei. Portanto, mas é um truque possível, porque na realidade a Assembleia da República que temos tem uma maioria de direita e tem uma maioria favorável ao chamado choque fiscal para as empresas, como panaceia para se conseguir o milagre económico. No fundo, o milagre pretendido não é o económico de crescimento para todos, mas é o do enriquecimento de alguns. E o segundo aspecto que eu não percebi na intervenção de Marcos Mendes é que ele, a certa altura, diz que Marcelo não negociou os orçamentos. E eu ignorava que o Presidente da República fosse um partido político com representação parlamentar e que lhe coubesse a ele negociar os orçamentos. Portanto, eu acho que estamos num período bastante difícil e ele vai ser bastante difícil porque temos uma maioria clara do ponto de vista do número de deputados, da direita e da extrema-direita,
com ideias políticas que passam pela privatização muito acentuada dos serviços públicos, pela baixa dos impostos para favorecerem os mais ricos e pela ausência de qualquer ideia de política social. E isto vai ser um período complicado. A instabilidade política vai ser o menor dos nossos problemas. Muito bem, vamos mudar de assunto. Estás muito mais movimentado. Sim, agora estou mais animado. Aliás, eu nunca paro de mexer, não é? Tenho sou um nervosinho, não é? Sou um peripatético, como se costuma dizer. Ora, o assunto que agora vamos abordar tem a ver com aquilo que está a passar na Palestina e em Israel, com um problema de massacre, de genocídio que está ali a acontecer. Poés Maduro pronunciou-se sobre isto, nomeadamente sobre a posição norte-americana no assunto, mas não se impediu de fazer uma crítica a quem se manifesta a favor da Palestina. Vamos ouvir. A minha frase é uma frase de uma carta dirigida ao presidente Biden por vários 25 democratas, um deles Nancy Pelosi, uma das democratas mais importantes no Congresso norte-americano, e que defendem o fim do envio de armas para Israel. E isto, do meu ponto de vista, é simbólico da perda de capital de simpatia e da capacidade que Israel tem de obter apoio, incluindo o próprio Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos da América começam a ter as posições que estão a ter, eu acho que a liderança israelista devia reponderar seriamente a forma como se tem estado a comportar na Palestina. Ao mesmo tempo, quero fazer uma crítica àqueles que, na data em que se comemoram hoje 6 meses do ataque terrorista do Hamas, vieram fazer manifestações contra Israel. É uma data muito mal escolhida. Se quisessem fazer, têm toda a legitimidade para fazer manifestações contra a intervenção militar, contra a ocupação de Israel, tudo isso. Fazê-lo e invocando como se tratasse de uma guerra que Israel iniciou há 6 meses, ou reiniciou há 6 meses, quando aquilo que aconteceu há 6 meses foi um atentado terrorista, acho lamentável. Aqui espero que seja um lapso, porque eu nunca vi ninguém a comemorar aqui em Portugal o atentado terrorista, que foi a expressão usada por Miguel Poés Maduro. E é, de facto, também de assinalar que sempre que é inevitável que haja uma posição, quer dizer, que o irrazoável aconteceu de tal maneira, a brutalidade é tão enorme, que mesmo pessoas que habitualmente estão do lado de Israel nesta questão que tem 75 anos, e não começou propriamente há 6 meses, arranjam sempre qualquer pretexto para focar a questão no atentado terrorista do Hamas, que é inaceitável, sim senhor, todos estamos de acordo com isso, mas não é o mais relevante hoje em dia, depois de tudo o que se passou, entretanto, ao longo destes 6 meses. E, portanto, há sempre aqui uma aceitação de que realmente Israel se porta mal, mas atenção, que há ali uns que ainda são piores. Nesta altura, creio que isso é muito discutível e provavelmente pretende só confundir as pessoas em relação a esta questão. Nuno. Bom, eu queria dizer que, em relação a datas, nada disso impediu Israel de continuar a matar, a massacrar os milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que vivem em Gaza durante o final do Ramadão. Não há nenhuma data que impeça Israel de massacrar. E mesmo estas posições que são assumidas que são aludidas no início da intervenção e assumidas pelos Estados Unidos, são posições que têm a característica de fingir uma oposição e não fazer nada para terminar um genocídio. Porque os Estados Unidos, se quisessem, Israel deixava pura e simplesmente bombardear. Não é o primeiro caso histórico, houve a chamada crise do canal do Suez, que Inglaterra, França e Israel pretenderam uma coisa e os Estados Unidos disse que não, e eles pararam, não é? Eles pararam. Ok, que a situação hoje é diferente, temos Israel, que é uma potência atómica, mas estamos neste momento com um perigo muito elevado de uma generalização da guerra na região com consequências incalculáveis. Nós, neste momento, para além daquilo que é inaceitável, que é vermos todos os dias a serem massacrados milhares de palestinianos, mulheres, homens e crianças, e no fundo aquilo que está em cima da mesa é a impossibilidade dos palestinianos viverem naquele território, ou saem de lá ou são massacrados, há gente a morrer a fome, mas nós temos agora uma situação que Israel se dá
não tem nenhum limite na sua ação e bombardeia representações diplomáticas do Irão, que são consideradas território iraniano, no Líbano. E, portanto, temos uma situação em que há uma anunciada retaliação por parte do Irão, o que significa uma guerra regional de consequências incalculáveis. Esta já é incalculável daquilo que está a acontecer sob o nosso silêncio, sobre a nossa impotência, sobre a nossa incapacidade. Portanto, as manifestações, sejam elas em que datas forem, para pararem este massacre, são sempre muito bem-vindas. Paula. Eu começo por primeiro assinalar que esta perda de capital de simpatia, não é, de que fala Poiás Maduro, eu gostaria que correspondesse a uma perda de capital militar, não é? Que é isso que de facto importa e que está aqui traduzido naquilo que continua a ser o apoio dos Estados Unidos. Portanto, é evidente que nas últimas semanas isso é inquestionável. Por parte da Casa Branca têm existido algumas críticas a esta atuação de Israel, mas essas críticas continuam a não se traduzir num recuo em termos desse apoio que continua a ser prestado a Israel. Agora, portanto, pegando aqui também nesta leitura a nível de segurança regional ou de insegurança regional, esta possibilidade, esta iminência de um ataque do Irão acaba por depois reforçar esta argumentação a favor desse tal apoio para que Israel tenha a possibilidade de continuar este genocídio, porque é disso que estamos a falar. Depois aqui em relação à questão das datas, quer dizer, então, por essa ordem de razão, o dia 7 fica bloqueado para qualquer manifestação que nós queiramos fazer de apoio à Palestina, porque vai estar sempre a assinalar, naquela que é a memória mais recente que se tem sobre este conflito, vai estar sempre a assinalar esse tal ataque do Hamas, que, mais uma vez, é preciso assinalar, portanto, quem se manifesta contra o genocídio, quem está a defender as vidas na Palestina, não está a validar aquilo que aconteceu a 7 de outubro, não está a apoiar aquilo que aconteceu a 7 de outubro. E essa colagem, acho que é completa, além de ser desonesta, não é? É profundamente injusta. E ninguém de quem convocou esta manifestação para domingo, porque é dessa que estamos a falar, no sábado houve outra, juntando vários coletivos, esta do domingo, que é o Abril para a Palestina, foi da Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina. Portanto, não vi ninguém a dizer que era uma manifestação a comemorar, a celebrar, enfim, aquilo que aconteceu a 7 de outubro. Pelo contrário, é uma manifestação que reafirma a necessidade de todos os dias, rigorosamente todos os dias, continuarmos a dizer que este genocídio tem de parar, que cessar-fogo tem de acontecer. E lá está, eu concordo com o Nuno quando diz que, obviamente, todas as manifestações que tenham este propósito são bem-vindas, venham elas em que dia vierem. Deixa-me só retificar uma coisa. Eu, numa política geográfica de alargamento do Líbano até fronteiras nunca antes navegadas, acabei de dizer que um bombardeamento no consulado iraniano de Damasco era no Líbano. Peço muitas desculpas à Síria e ao Líbano, mas é na Síria. E era interessante Miguel Poiás Maduro discutisse uma questão que me parece mais pertinente que esta, que é: o governo português deve ou não reconhecer o Estado da Palestina? Talvez isso fosse mais interessante. Enfim, passemos a outro assunto. Foi um caso na semana, o livro dos... Olha, poderia usar uma expressão que se adequa a alguns israelitas, a uma percentagem da população ultra-ortodoxo, apresentado por Passos Coelho, com algumas questões que causaram bastante polémica. Aqui vamos ouvir Ribeiro e Castro, que é um dos autores de uma das partes desse livro e um dos promotores do livro, que resolve afirmar aquilo que vamos ouvir. Eu estou convencido, sinceramente, que uma das razões para a derrota estrondosa da esquerda nas eleições foi a ideologia de género e a instrumentalização das escolas. Eu lidei com esse problema de perto. E eu sei como isso incomodava as pessoas. E como é que um fenómeno que é introduzido e como é que inquietava as pessoas. E as pessoas não sabem lidar com isso. Vi pais inquietos e que não sabiam lidar com isso. E esses pais refugiaram-se no protesto, na irritação, e não tenho dúvida nenhuma que quiseram derrotar quem inquietou os seus filhos.
É muito desagradável para uma família que tem e que educa os seus filhos com desvelo e com muitas dificuldades no seu dia-a-dia, que confia as crianças à sua escola e que sente que a sua escola deixou de ser, em muitas matérias, um porto seguro, que houve coisas, que tem experiências, como nomeadamente aconteceu, como um caso que eu acompanhei, o caso na Escola de Guimarães da família Mesquita. Paulo, achas que a esquerda perdeu as eleições porque a escola incomoda os filhos dos pais? Infelizmente não foi por isso que a esquerda perdeu as eleições. Ou que incomoda os filhos da mãe. Diz? Ou que incomoda os filhos da mãe. Esta inquietação que é aqui trazida, né? que os pais ficaram muito, muito inquietos e ficam muito inquietos com esta cidadania e desenvolvimento. Primeiro, enfim, este livro, sem dúvida, marcou, foi um dos factos, ou foi o facto que andou aqui a marcar a semana, andamos todos a falar sobre isto, querendo ou não querendo, e há uma série de elementos que são trazidos. Eu não comprei o livro, não faço tensões de, portanto, não estou apenas a reportar-me aquelas foram as declarações das pessoas que assinaram textos e também daquela que foi a cobertura mediática dos conteúdos que estão neste Identidade e Família. E, enfim, não me surpreende vindo de quem vem, portanto, qualquer pessoa que conheça aquele pensamento, o pensamento associado àquelas pessoas, não se deverá surpreender. Se calhar a principal leitura deste facto é Pedro Passos Coelho ter surgido conforme surgiu. Portanto, o que se diz é que terá sido convidado para escrever um texto, recusou, dizendo que estava muito atarefado e que então agora, neste timing político, resolveu aparecer, dar o ar da sua desgraça e fazer a apresentação nos termos em que o fez. Esta questão da ideologia de género é uma invenção, uma ficção da direita, porque não consegue conviver com a mudança, portanto, não consegue conviver com conquistas democráticas. Um dos promotores desta obra é alguém que diz que o 25 de Abril nunca deveria ter acontecido, portanto, é preciso perceber quem é que são estas cabeças que estão aqui por detrás desta obra, é preciso olhar para quem esteve a assistir à apresentação e perceber qual é que é a proposta de país que têm. E esta proposta é uma proposta que, infelizmente, está cada vez mais sobre a mesa, nomeadamente esta questão do estatuto das donas de casa, não é? Esta criação desta figura, em vez de estarmos preocupados com regulamentar o trabalho doméstico, estamos aqui a criar estes rótulos, estas caixas para as mulheres outra vez, e eu acho que era importante, não é, nestas discussões de esquerda, que não nos focássemos tanto nestas publicações, porque conforme eu dizia, isto para mim não causa surpresa nenhuma, e mais em propostas que de facto resolvam as inquietações, e foi essa a derrota para mim da esquerda, não é? Porque não soube ao longo dos últimos anos, naquela que é a medida que eu considero que é a medida adequada, não soube dar resposta a uma série de inquietações. A derrota veio daí, não veio da cidadania e desenvolvimento, que qualquer pessoa que se dê o trabalho de ler o programa, de perceber os conteúdos, entende que não há aqui nenhum ataque a ninguém, pelo contrário, existe esta ideia que eu defendo e defenderei sempre, que é, numa sociedade plural, temos de defender direitos para todas as pessoas e não apenas para um grupo que nós entendemos que é aquele que expressa a forma certa de se viver. E, enfim, para mim, a derrota de que estamos aqui a falar é uma derrota, sobretudo, a nível de sociedade, que não estamos a conseguir conter estes avanços. Nuno. Bom, eu tive a infelicidade de ter que comprar o livro para o ler e abordei a funcionária da livraria dizendo, pensei vagamente em roubá-lo, mas depois pensei que da mesma maneira chegava dinheiro aos autores, portanto estou aqui para o comprar. E, portanto, tive que o ler e eu acho que iria abordar isto em várias fases. A primeira fase é, isto é um menu de atuação da extrema-direita em todo o lado. A criação desta ideia de existe uma ideologia do género que quer converter as crianças à homossexualidade
e à transexualidade, o famoso kit gay no Brasil, etc., é uma forma de atuação. É perante uma situação onde parte importante da população, onde há também população masculina, está numa vida precária e com poucos laços e com pouca segurança, é aumentar a ideia de que há cada vez mais insegurança em vários níveis, e no nível afetivo, no nível familiar, no nível da educação das crianças, e acicatar o medo. Este é o primeiro assunto que eu acho que isto é um menu da extrema-direita para criar problemas onde não existem, da mesma maneira para afirmar que o grande problema da segurança em Portugal é a existência de imigrantes, quando Portugal é um país seguro e os imigrantes vêm para cá trabalhar e só vêm para cá porque há trabalho, e portanto há aqui uma criação de um medo irracional que alimenta políticas reacionárias e conservadoras. Depois corresponde a uma ideia, obviamente, sem nenhuma razão de ser, de que a família é algo de natural, como se fosse uma construção na pedra que não mudou durante a história, que não mudou durante a vida, etc. E corresponde à subordinação das mulheres a papéis menores, criando segurança ou apostando na segurança de parte da população masculina. Acho que, aliás, a única virtude que eu vejo no livro daqueles textos, nem todos os textos são tão cavernícolas como outros, mas é esta ideia de que está aqui dito, não é do estatuto da mulher como mulher doméstica, é do reconhecimento que o trabalho doméstico é trabalho, que acho que é uma discussão que está longe de ser feita. E o terceiro aspecto que eu acho importante nesta manobra é que é uma manobra política que não tem só este contexto ideológico, mas pretende atrair o Chega para o domínio do pensável e para o domínio do poder. A presença de Passos Coelho é sobretudo a afirmação que a direita atualmente é feita com AD, IL e Chega, e é posicionar-se para liderar esse conjunto de gente com um programa absolutamente reacionário, absolutamente medieval, não só do ponto de vista do género, mas do ponto de vista do trabalho. Porque uma coisa fantástica, toda a gente fala que as famílias estão a ser atacadas nesta sociedade por pseudo-ideologias do género alienígenas, mas a parte do trabalho por turnos não lhes ocorre. Isto é, há muito poucas alusões à questão da dificuldade existente das famílias poderem viver em família pelo simples facto de não terem dinheiro para pagar a renda, de não terem casa e de haver mais de 1 milhão de pessoas que estão a fazer trabalho por turno. Nada a acrescentar, até porque também não li o livro, o que não quer dizer que não o compre, mas não é das minhas prioridades. Não é. Por acaso, a Joana Mortágua disse uma coisa neste debate com o Ribeiro e Castro que me parece interessante. Ele estava a falar da escola e que a escola ensina não sei que pecado às crianças e que isso preocupava as famílias. Não é? E ela lembrou uma coisa, um facto que desmonta isto, que é a maior parte dos abusos sexuais sobre crianças são praticados dentro das famílias. E a escola tem a obrigação de alertar quando se apercebe disso e procurar isso. E, portanto, isto da família ser uma entidade sagrada que protege as criancinhas de todos os males do mundo, não é bem assim, infelizmente. Mas eu tenho um livro para recomendar. Olha. Tenho um livro para recomendar que não tem nada a ver com esta história. É o lançamento que foi feito esta semana de A Guerra à Leste, do Bruno Amaral de Carvalho, que é um repórter que esteve do lado oposto ao ucraniano na guerra que acontece na Ucrânia, publicou este livro, já levou com algumas manifestações de desagrado bastante violentas, mas também ao mesmo tempo eu tentei ir ao lançamento do livro em Lisboa e tive que ficar à porta, porque a livraria estava... Onde foi o mesmo sítio onde foi lançado este livro do Passos Coelho, ou que é apresentado pelo Passos Coelho. Estava mais cheio. Estava mais cheio. Estava mais gente para ver o livro do Bruno Carvalho do que... e ouvir o que ele tinha a dizer sobre o assunto. Mas não estava em nenhuma televisão. Também não estava em nenhuma televisão, nem nenhum jornal, aliás, que eu visse. Mas enfim, eu recomendo, porque pelo menos dá-nos uma visão diferente daquela que tem sido esmagadoramente dada sobre a questão da guerra da Ucrânia, e eu acho que o Bruno faz um trabalho fantástico e muito corajoso e mostra que o jornalismo
tem esperança enquanto houver pessoas como ele a trabalhar nesta profissão. Passemos então ao papel selado. E a nossa escolha desta semana é para esta nota publicada sexta-feira à noite pelo diretor do Jornal Expresso, indignado com Luís Montenegro, porque o Expresso, na edição em papel, que tinha sido lançada na véspera, anunciava um desconto de IRS para os portugueses de 1.500 milhões de euros. Mais 1.500 milhões. Ou mais 1.500 milhões de euros, e afinal são só 200 milhões, segundo disse o Ministro das Finanças numa entrevista à noite. E então ele recorda que foi obrigado a enganar os leitores do Expresso por causa daquilo que Luís Montenegro disse. Ele, aliás, cita a frase que Luís Montenegro deu na Assembleia da República, aquilo que ele disse aos deputados, e a frase é esta: aprovaremos na próxima semana uma proposta de lei que altera o artigo 68 do Código do IRS, introduzindo uma descida das taxas sobre os rendimentos até ao 8º escalão, que vai fazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses, face ao ano passado, especialmente sentida na classe média. O diretor do Expresso diz que no próprio debate o deputado da Iniciativa Liberal Rui Rocha levantou questões sobre isto, levantando dúvidas sobre o que se realmente isto era assim ou não, e Luís Montenegro, em resposta, diz: na próxima semana vamos materializar a baixa do IRS para 2024, vamos fazer com que o esforço fiscal dos portugueses sobre os rendimentos do trabalho seja desagravado em 1.500 milhões de euros, o que vai fazer, para aquele exemplo que deu, o Rui Rocha dizia que isto dava 10 euros de desconto a cada contribuinte, que esse exemplo não é realista. Vamos estar 5, 6, 7 vezes, consoante os escalões, muito acima. Ora bem, e o que João Vieira Pereira diz é que isto não é um embuste, é enganar os portugueses. E que temos nós a dizer sobre este assunto, Nuno Ramos de Almeida? Não, eu acho que é importante ele ter dito outra coisa, que o Expresso devia ter verificado melhor a notícia e que não contava que o Primeiro-Ministro mentisse, mas que pede desculpa aos leitores por ter publicado. Ele diz que ligaram para o Ministério das Finanças e que ninguém desmentiu a coisa. Mas o problema é que isto viveu sempre na ilusão. Há um desconto de 1.500 milhões de euros em sede de IRS. A questão é que o PS já tinha tratado 1.330 milhões desse desconto. Os 170 milhões são da autoria do atual governo. E a questão é mesmo essa. O Montenegro manteve sempre as frases no capítulo que permitia que as pessoas pensassem que ele era responsável por um desconto de 1.500 milhões de euros em sede de IRS em relação ao anterior governo. O que demonstra aquilo que a gente já sabia, que é esta parte do IRS é mera propaganda. Aquilo que move o governo não é o desconto do IRS, que já tinha sido feito pelo PS, ou o desconto dos rendimentos de trabalho, é a manutenção de estarem isentos do imposto maior os dividendos dos lucros e, sobretudo, o desconto do IRC para as grandes empresas, a borla fiscal que vão dar a empresas como a EDP, que vão pagar por ano menos de 250 milhões de euros, por exemplo, só com a passagem dos 21% para os 15% em matéria de IRC. E Luís Montenegro está a atuar no governo como um governo de campanha eleitoral. Ele, aliás, várias vezes se engana e chama o programa do governo um programa eleitoral. E de facto, isto é aquilo que se verifica. Ele funciona mais como líder parlamentar do que propriamente como governante, embora nós saibamos que de facto vai governar, e quando governar vai ser para consolidar o privilégio dos mais ricos, dizendo aos mais pobres que os mais ricos enriquecerem muito vai-lhes fazer muito bem, e não vai. A propósito disso, fui fazer umas contas, e isto tanto serve para os governo PS como para o governo PSD. Então, o que é que significa? Portanto, vamos estabilizar que vai haver uma quebra de pagamentos de IRS durante os próximos tempos de 1.500 milhões de euros. Ora, acontece que em Portugal as pessoas que entregam declarações de IRS são mais de 5 milhões, mas 2 milhões de agregados familiares não se pagam nada, 42% do total. 42% do total não pagam nada porque não têm rendimentos, não têm salários suficientes para pagar alguma coisa de IRS. Em 2021, que é os últimos dados que eu encontrei antes de vir para aqui,
pagaram IRS, os 5 milhões e meio de agregados, 3 milhões 256 mil. 5%, os 165 mil agregados familiares pagaram a taxa mais alta, 48% de IRS. 1 milhão e 800 mil de agregados que ganham menos de 27 mil euros e pagam taxas de IRS de 23% a 32%, 32,75%, e os restantes 1 milhão e 400 mil pagaram 79% do total do IRS cobrado. É sobre estes que vai incidir a maior parte digamos, do benefício fiscal que está a ser entregue. Ou seja, há 1 milhão e 400 mil pessoas que vão beneficiar alguma coisa com isto e os 4 milhões e tal de restantes não beneficiam nada ou beneficiam muito pouco. E aliás, não é fácil, não é difícil fazer a conta. Aliás, ao contrário, não só não beneficiam, como são prejudicados, porque o dinheiro desse imposto ia para os serviços públicos e para a redistribuição para permitir que esses setores mais pobres saíssem da pobreza. Não é? Exatamente. Pelas contas que eu fiz aqui assim, que podem estar de alguma forma falhar em alguma coisa, porque até pode haver alterações nos escalões, mas 1 milhão e 800 mil agregados familiares vão deixar de pagar 315 milhões de euros, o que para estas pessoas significa uma poupança anual de 175 euros, 14 euros por mês. E os restantes 2 milhões e 165 mil não ganham nada com esta mudança e há depois 1 milhão e 300 mil famílias que vão ganhar 911 euros por ano, cerca de 76 euros por mês. Portanto, não é com isto, nitidamente, que se vai resolver nem diferenças sociais, nem o problema de liquidez financeira que as pessoas têm em casa. Para a maioria das famílias isto não vai resolver absolutamente nada. E, como o Nuno disse, algumas até poderão ficar prejudicadas indiretamente. E, portanto, a questão estaria, obviamente, numa política salarial completamente diferente e não na tentativa de resolver isto pela via dos impostos, até porque, ao contrário também do que é a voz corrente, Portugal tem uma taxa de esforço de pagamento de impostos inferior à média, bastante inferior à média europeia, apesar de todos nós sentirmos que mesmo assim pagamos a mais, sobretudo tendo em conta a troca que nos dão em serviços públicos, que anda fraquinha. Paula. A grande ilusão, não é? É do que se trata aqui. Não foi por falta de aviso sobre o cenário macroeconómico que estava a ser traçado pela AD ao longo da campanha eleitoral que isto e depois acaba por acontecer, não é? Que esta questão dos números, o que eu assinalo é que eu não me lembro de um editorial, enfim, de um texto de opinião de um diretor de um órgão de comunicação social em Portugal nestes termos, eu não me recordo, não tenho memória disso. Portanto, que ele está exatamente a chamar de mentiroso o primeiro-ministro, está a traçar aqui a fazer uma retrospectiva de como é que a manchete desta semana foi construída enfim, a penitenciar-se por essa boa-fé que existiu na análise, na leitura, nesta... Mas, Paulo, não foi só ele. Todos os comentadores, eu próprio, na CNN, nas minhas intervenções, académicos foram analisar os números, especialistas em fiscalidade foram fazer as contas. Durante 2 dias andou toda a gente a elaborar à volta disto. Portanto, de facto, foi mais do que um embuste, foi mesmo enganar os portugueses. Não é? Concordo inteiramente, mas aqui a minha questão é, isto só é surpresa para quem não esteve minimamente atento a toda a campanha eleitoral e a forma como estes números foram sendo trazidos e a forma como eles também foram sendo contestados pela ficção que estava aqui associada. E agora já se percebeu, não era ficção nenhuma, é mesmo uma grande ilusão para enganar os portugueses, e eu aí concordo. Portanto, quem votou, não é? Conforme eu estava a ver nas redes sociais, não é? Alguém a pedir 1 minuto de silêncio a todos os que votaram na AD. Não é? Mas o problema é que todos nós estamos aqui a pagar por isso. Muito bem, não se deixem enganar, procurem informar-se o melhor que puderem. Até para a semana, passem bem. Até para a semana. Até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.